Caio Serrinoli vai falar com os bombeiros. É tempo de fogaréu ou o povo está perdendo patrimônio porque tem descuidado com instalações, Caio? Rodrigo, tem que ter cuidado, né? Chega o período de inverno, as pessoas elas começam a utilizar um pouco mais também aquecedores, outros tipos de equipamentos para aquecer a residência. Muitas vezes aqueles adaptadores em uma tomada que não aguenta, né? Uma potência muito maior, e também o uso de velas. Muita gente utiliza as velas também para aquecer e para iluminar alguns cômodos ali da casa. E isso pode ocasionar muitos problemas. A gente está na base do Corpo de Bombeiros da Vila Falcão para conversar com o Tenente Vinícius Burim para dar algumas dicas, né, para que as pessoas, o que elas podem, o que elas não podem fazer em casa, porque nesse período começam as chamadas de incêndio em residência, né, Burim? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Sim, né, ainda mais com essa condição de ter que ficar mais tempo em casa, né, essa nova condição de a gente ter que se acostumar a ficar tanto tempo em casa, aumenta assim as chamadas de incêndio em residência e incidentes domésticos, sim. O que as pessoas, para evitar esses acidentes, devem fazer? Porque a gente sabe, como a gente comentou aqui, o uso de vela começa a ficar mais comum, aquecedores principalmente, e aquelas adaptações na tomada, Sim. né? Sim, eu elenquei algumas, as principais causas, né, do incêndio em residência e o que a gente pode fazer, né? Uma delas é o que você falou, né, da famosa gambiarra, talvez, né? Mas as pessoas agora, por causa do frio do inverno, acabam por se utilizar de aquecedor, velas, lamparinas a óleo também, a gente vê bastante. Principalmente, as principais causas, né, estão aí na parte de resistência elétrica ou fontes de calor. Então, tem que ser feita a inspeção periódica, né, da rede elétrica e encanamento de gás. Isso é fato, né? E ao usar o fogão também, a gente tem muitos incidentes que começam na cozinha, né, por causa da fonte de calor. O do fogão, então desligar todas as bocas, porque a gente vai acabar se entretendo com outras coisas, outros afazeres, e vai deixar a fonte de calor aberta ali, externa ali, oferecendo risco também. Aí vale reforçar, né, que incêndio em panelas, que é muito comum, incêndio em panelas, não jogar água direto, por exemplo, no óleo quente, porque vai haver uma expansão rápida ali dos gases, porque a água acaba expandindo rápido e jogando aquele óleo quente na cozinha toda, causando um foco maior, um foco, dispersando aquele foco que poderia estar localizado. Então, desliga aquela fonte de calor, tá? Pega um pano, molha o pano e cobre para abafar aquele foco de incêndio, que ainda é um princípio, né? O problema dos incêndios que começam na cozinha é que eles se espalham para os armarinhos, aí a gente acaba perdendo o incêndio que a gente fala, né? E a cozinha nesse período de inverno também é um dos locais mais frequentados, Sim, né? Fazer também. aquela sopa, aquela Sim. batatinha frita, aí onde pode perder o controle do negócio e o fogo se alastrar para a residência toda, né? Sim, inclusive quem tem criança em casa, cabo da panela sempre para dentro do fogão, sempre para o lado de dentro. Por quê? Geralmente as crianças, as meninas, né, acabam vendo a mãe cozinhando e quer fazer igual, e ela vai mexer, e ela está num nível abaixo do fogão. Então é até muito cruel, né, porque ela acaba batendo a mão. Então ela acaba sendo encharcada por aquele líquido. E em ocasiões de acidentes, né, que vocês recebem as chamadas, como que é a atuação do Corpo de Bombeiros nesses casos? Claro, cada caso é um caso, mas em geral, como é que é a atuação do Corpo de Bombeiros em um incêndio com residência? O que eu vou fazer uma observação antes. Depende de como está. Por quê? O que a gente costuma ver, às vezes o vizinho, até o próprio familiar, as pessoas da casa, acabam por abrir todas as portas, todas as janelas. Por mais parece ser intuitivo, né? Eu abro a janela para tirar a fumaça. Só que quando eu tiro a fumaça, eu também oferto oxigênio, eu aumento a potência daquele incêndio. Então muitas vezes a gente vê que um incêndio poderia ser controlado em um só cômodo. Por abrir as portas e a janela, esse incêndio acaba se propagando para todos os ambientes. Aqui a fumaça é extremamente quente também, né? Quando está confinado em um ambiente só, num quarto, por exemplo, eu consigo fazer o combate confinando aquele incêndio naquele quarto, sem deixar que se espalhe para os outros ambientes. Quando a casa inteira está tomada, eu vou resfriar até achar todos os focos do incêndio. Por isso a importância de fechar todas as portas. É muito importante, antes de dormir e antes de sair de casa, fechar todas as portas. Por quê? Como a casa é um ambiente compartimentado, aquela fumaça, o monóxido de carbono, vai intoxicar as pessoas lá dentro. E a gente vê que a maior causa morte ou ferimentos graves é por causa da fumaça.
Então, abrir as portas, apesar de ser intuitivo, parecer que vai fazer um bem ali naquele momento, a gente vai piorar, vai agravar, vai expandir aquele foco do incêndio. Então, feche todas as portas. Vai dormir? Feche todas as portas. Porque não vai estar atento, o incêndio pode começar em um outro cômodo. Se aquele cômodo estiver fechado, vai ficar confinado naquele local e a fumaça, se o seu quarto estiver fechado, não vai se concentrar no seu quarto. Perfeito. Tenente Burim, muito obrigado pelas informações.